Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:12, boa tarde. Estamos agora com o programa Rádio Comunidade. Agradecendo você que nos acompanha através da internet nos 560 kHz. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Bom, como eu previamente havia dito, agora há pouco no comentário do dia, hoje nós vamos falar sobre previdência, né? Direito previdenciário de certa forma. 12:12, para falar sobre isso, estou recebendo com muito prazer a Adriele Cunha, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil de Patrocínio, né? Secretária-geral da 65ª Subseção da OAB aqui de Patrocínio e vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Estadual, ou seja, de Minas Gerais, e ela é pós-graduada em Direito Previdenciário pela Uniderp Anhanguera, graduada em Direito pelo Uniaraxá, sócia proprietária do escritório BMC Advocacia, advogada especializada e militante na área do direito previdenciário. Bom, doutora Adriele, seja bem-vinda ao Rádio Comunidade, a Difusora. Boa tarde, é um prazer termos a senhora aqui. Boa tarde, Zé Antônio, o prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade da Rádio Difusora, em nome da Comissão de Direito Previdenciário, juntamente com a Subseção de Patrocínio. É um prazer muito grande para nós estar aqui e hoje, né, nós viemos com esse assunto tão polêmico, né? Nós viemos aqui a título de esclarecimento. É um assunto que traz aí um prejuízo muito grande para o cidadão brasileiro, trabalhador. Nós precisamos fazer um esclarecimento para ter vocês conosco, né, junto da OAB, contra essa PEC 287/2016, que aqui no decorrer da nossa conversa eu vou explanar todos os pontos negativos, justificativa da proposta, que não é, né, de certa maneira verídica, né? Então todos esses assuntos no decorrer dessa nossa conversa, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Todos os ouvintes, agradeço aí o acompanhamento dessa entrevista e espero que seja de muita valia para todos. Tá certo. Bom, doutora, para todos os cantos a gente escuta falar, memes nas mídias sociais e tal, e debate também nos canais de TV, emissoras de rádio, na internet, todo mundo só fala nisso, né? A Previdência e tal, está em vias de passar por uma mudança. Bom, mas é o que se deve, doutora, no ponto de vista do direito, de que forma a senhora avalia o porquê, a razão desta PEC, desta mudança proposta pelo presidente da República? Certo, Zé Antônio. É o seguinte, antes de explanar sobre essa justificativa da PEC, eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Dentre eles, informar que não existe um financiamento específico exclusivo da Previdência Social, né? A Previdência Social hoje, ela faz parte de um grupo maior, que se trata da Seguridade Social, e dentro da Seguridade Social, portanto, estamos Previdência Social, Assistência Social e a Saúde. Portanto, a nossa Constituição Federal, ela prevê uma base extremamente extensa e diversificada do financiamento da Seguridade Social, né? Como exemplo desse financiamento, nós temos lucro líquido das empresas, né? Nós temos repasse da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, nós temos renda sobre concurso de prognósticos, nós temos também sobre os lucros da empresa e também sobre as contribuições dos trabalhadores, empregados e empregadores, né? O que o governo federal quer hoje? O que ele fala hoje para a sociedade? Vamos fazer essa proposta, vamos fazer essa reforma à Previdência, porque senão a Previdência vai quebrar. Qual que é a justificativa? De que a Previdência ela é financiada exclusivamente pelas contribuições dos empregados, empregadores e demais segurados da Previdência Social. Isso é uma grande farsa. Não existe esse financiamento exclusivo. A Previdência Social ela está dentro da Seguridade Social. Nós temos dados oficiais diretamente da ANFIP, né? Isso está nos sites da ANFIP, fácil de qualquer pessoa ter acesso. Na ANFIP nós tivemos um acumulado de 2001 a 2013, nós tivemos um acumulado de caixa da Seguridade Social no importe de 711 bilhões de reais. Ou seja, a informação do governo federal de que existe déficit da Previdência, ela é totalmente desarrazoada.
A Seguridade... É mentirosa. É mentirosa. A Seguridade Social, ela possui renda suficiente para manter os três órgãos que fazem parte da Seguridade Social. Tanto é verdade que o governo federal, recentemente, ele promoveu o aumento da DRU. A DRU é uma desvinculação dos recursos da União, promoveu um aumento de 20% a 30%, que é utilizado da seguinte maneira: o governo federal vai no caixa da Seguridade Social e retira 30% dos recursos da Seguridade Social que poderiam ser investidos na Previdência para gastos com outras finalidades. Quais são essas outras finalidades que a gente tem visto no país? São os gastos com as dívidas nacionais, né, as dívidas do governo. Ou seja, a má gestão. Má gestão, né? Então, o que vem acontecendo, agora com esse aumento dos 30% da DRU, a gente também vê que a estimativa, né, também por dados oficiais, estimativa de retirada de 120 bilhões de reais no caixa da Seguridade Social. Realmente não existe déficit, na verdade é um superávit. Né? O que está acontecendo é uma má gestão, né? Um desvio de recursos do governo, uma retirada desnecessária, né? Porque a Previdência Social, junto da saúde e da assistência, tem caixa para se automanter. Agora, doutor, o que nos estranha muito é que até economistas, né, estão dando entrevistas, inclusive, falando, não sei se pró ou até mesmo pró-governo, ou se até mesmo é porque não entenderam muito bem a situação, mas eles estão dizendo que realmente tem que se fazer uma reforma previdenciária, porque senão daqui a pouco não se aposenta mais ninguém nesse nosso Brasil e tal. Então, quer dizer que isso não existe. Não existe. Realmente, o que deve ser feito é até um posicionamento da OAB, do Conselho Federal da OAB, né? Cláudio Lamarck já se manifestou, no sentido de que a OAB apoia, sim, né, que seja feita uma reforma, mas uma reforma no sentido de evitar essa má gestão, de se evitar o desvio dos recursos, né, desmotivado, ou ainda que se retire em prol do trabalhador para sanar uma dívida pública, que o trabalhador não pode, por si só, ser prejudicado. Né? Então, nós não estamos a favor desta PEC no sentido de que não podemos reduzir drasticamente os direitos dos trabalhadores que foram conquistados às duras cargas, né, durante longos anos. Né? Então, nós não podemos reduzir direitos dos trabalhadores. Se for para fazer reforma, que se faça quanto à má gestão desses recursos. Agora, doutora, quando a gente fala reduzir direitos do trabalhador, quais são os principais, a priori, que se essa reforma, da forma como está sendo trabalhada por parte do Congresso e tal, passar? O que a pessoa que trabalha, o assalariado, já vai ter de corte imediato? Zé Antônio, um tema extremamente extenso, mas nós podemos aqui fazer algumas pontuações. Dentre elas, idade mínima para aposentadoria de 65 anos, tá? Pensão por morte paga inicialmente com 50% do benefício, desvinculada ao salário mínimo legal. Isso é uma grande alteração e um grande prejudicial, principalmente na nossa região. Tá? Nós temos também tempo mínimo de contribuição em 25 anos para aposentadoria parcial, tempo mínimo de contribuição em 49 anos para aposentadoria integral, levando em consideração a idade mínima. Tá? Hoje não tem nada disso. Hoje não tem nada disso. Nós temos, sim, o tempo de contribuição parcial e integral, mas tempos bem menores, bem reduzidos, questão de idade também. Tá? Então, nós temos a idade mínima para se receber benefício assistencial, que todo mundo conhece como LOAS, né, em 70 anos. E temos também a proibição de acumulação da pensão por morte com aposentadoria. Tá certo. Agora, com relação a esta equiparação da idade, doutora, para a aposentadoria entre os trabalhadores, é uma das grandes alterações, até porque existem trabalhadores que são sujeitos a condições especiais do trabalho, até mesmo a mulher com a dupla jornada frente ao trabalho doméstico. Uhum. Isso mesmo, Zé Antônio. Nós temos, inclusive, um estudo muito sério, né, da Organização Internacional do Trabalho, que concluiu que as mulheres possuem uma jornada semanal de 17 horas em suas atividades domésticas, né, enquanto o homem, em contrapartida, possui uma média aí de 4 horas semanais em atividades domésticas. Então, nós sabemos que a mulher, ainda que nessa busca de
igualdade, a mulher ainda sofre essa diferenciação, né? Então, reduzir, o que a mulher tinha o benefício de se aposentar com 5 anos a menos do homem e agora equiparar os dois, é um grande prejudicial, sim, para a mulher, no caso que vai aposentar com a mesma idade do homem, mesmo tendo essas 17 horas a mais da dupla jornada, no caso do trabalho doméstico. Tá? Nós temos também algumas alterações quanto aos trabalhadores rurais. Trabalhador rural trabalha debaixo de sol, chuva, ele não tem o dia de descanso, ele tem que trabalhar todos os dias, né? A colheita dele é frequente. Esse trabalhador também, nós começamos a pensar, como que esse trabalhador vai conseguir até 65 anos de idade? Será que ele vai conseguir manter o trabalho ali constante? A labuta Será que rural, ele vai ter uma qualidade de vida depois de 65 anos? Né? Será que ele vai ter essa vitalidade para concluir esse trabalho? Né? Então a gente começa a ter um receio quanto a possibilidade da aposentadoria. Será que ele vai conseguir chegar lá? O mesmo raciocínio nós utilizamos para quem está na construção civil, que trabalha sob essas condições especiais, né? Pessoa que teria condição de aposentar com período reduzido, em virtude da especialidade da profissão, e que hoje tem essa idade mínima de 65 anos, que vai ser imposta para todos os trabalhadores. A senhora falou da pensão por morte, a redução de 50%. Como é que funciona isso, doutora? Essa pensão por morte, mais uma grande alteração, triste alteração, claro, esperamos que essa proposta não seja aprovada, mas caso seja, traz a proposta a informação de que a pensão por morte seja paga inicialmente em 50% do benefício. Tem um acréscimo de 10% por dependente, né? Então, inicialmente, se é um casal, né, sem filhos, faleceu o marido, a esposa fica ali apenas com 50% do benefício, né, sendo que a renda total, se fosse usada para arcar com as despesas domiciliares, então, portanto, na ausência de um, eles teriam só metade desse benefício. Outra coisa, questão de pensão por morte, vamos pensar o seguinte, uma família onde marido e mulher sejam aposentados, nós chegamos numa situação que, se um falece, a esposa, a viúva, ela não pode continuar com a sua aposentadoria se ela quiser receber pensão por morte, né? Ela tem que optar entre um dos dois benefícios, o que é também um grande prejudicial que não acontece hoje em dia. Agora, doutora, e quanto à aposentadoria em si, como ficam as regras previstas nessa PEC 287/2016? Olha, as regras para aposentadoria, eu vou tentar ser bem breve nesse quesito. Aposentadoria parcial, que antes era concedida ao homem com 65 anos de idade e à mulher com 60, após 180 meses de contribuição, ou seja, 15 meses, com a renda de 70% mais 1% por ano trabalhado, o benefício, agora será para homens e mulheres aos 65 anos de idade, após 25 anos de contribuição, com renda de 51% mais 1% a cada ano trabalhado, ou seja, no máximo 76% do benefício. Também uma grande perda aí para os trabalhadores que vêm com essa aposentadoria por idade, que é o que a gente fala, aposentadoria parcial, aposentadoria por idade. 24% fica para quem? Não fica para ninguém, né? O trabalhador deixa de receber, vai para onde? Para o bolso do governo, certamente, né? O que não acontece hoje. O que não acontece hoje. O que não acontece hoje. Para a aposentadoria integral, também nós tivemos algumas alterações. Antes era exigido 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens, né? Agora, ambos deverão apresentar 49 anos do tempo de contribuição. Também vão ter que trabalhar aí mais duros anos se quiserem ter essa aposentadoria integral, né? Se antes já muita gente encontrava dificuldade, imagina agora. Tem até um ouvinte questionando aqui, ó, Zé Antônio, boa tarde, ainda se aposenta com 35 anos de contribuição? Ainda se aposenta. Lembrando que essa PEC, ela ainda não foi sequer aprovada, né, na Câmara. Ela foi lançada, nós ainda ela vamos ainda está passar. no projeto Sementinha. Isso. Agora que ela foi, os quesitos técnicos dela foram aprovados pela Comissão de Justiça, né? Agora, doutora, e aqueles que já estão quase aposentando, se aprovada esta PEC, eles entrarão nessa regra geral constante da PEC ou há alguma regra diferenciada para os mesmos? Isso mesmo, Zé Antônio. Essa PEC, ela traz, sim, sua regra de transição, né? É extremamente importante nós fazermos esse esclarecimento, uma dúvida constante do pessoal. Essa regra de transição, ela é válida para homens que já tenham 50 anos de idade ou mulheres que já tenham 45 anos de idade,
funciona da seguinte maneira: para essas pessoas, elas vão se aposentar com 35 anos de contribuição, no caso de homem, 30 anos de contribuição no caso de mulher, acrescido de um período adicional de 50% do tempo que faltaria para se aposentar. Né? Ou seja, se no caso de um homem ele tem 35 anos de contribuição e ele já tem lá os 50 anos de idade, esses 5 anos que faltam seriam somados de mais 50%, ou seja, 2 anos e meio. Então ele se aposentaria com mais 7 anos e meio. Certo. Tá? Doutor, e agora, quais são os trâmites desta PEC 287 de 2016? Olha, os trâmites, conforme eu ressaltei, respondendo a pergunta do ouvinte, quinta-feira última, na madrugada, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, por 31 votos contra 20, favorável à tramitação da PEC. Eles fazem uma análise técnica mesmo, dos requisitos técnicos, para saber se ela pode ser analisada a título de promulgação. Então, essa PEC, ela agora vai passar para a Câmara dos Deputados e o Senado, onde é necessário 3/5 votos, né, para a aprovação da proposta de emenda à Constituição. Quem está agora caminhando para uma aposentadoria, se aposenta agora, agiliza o processo ou deixa para depois, espera para ver? Olha, eu não aconselho esperar para ver, né? Até porque a pessoa tem esse prejuízo até na regra de transição. Então, quem já tem o período necessário, o tempo de contribuição necessário, 35 anos ou 30 anos para aposentar, que corra atrás do seu advogado, que já entre com esse processo, né, para tentar já a sua aposentadoria. Mesma coisa na idade. Agora, quem ainda não tem o período, realmente tem que esperar se essa proposta, se essa emenda ela for aprovada, e a pessoa entra na regra de transição. Agora, quem já tem o direito hoje de se aposentar, quem já tem a idade, já tem o tempo de contribuição, não precisa se preocupar quanto à perca de direito, né? Existe um direito adquirido. Eu como mulher, tenho 30 anos de contribuição, tenho a idade necessária, eu não preciso pensar que a PEC vai me influenciar. Só me influenciaria se eu não tivesse o tempo necessário de contribuição. Né? Ou, no caso, por idade, o tempo necessário, a idade necessária. Né? Quem já tem o direito adquirido, essa PEC, ela não foi aprovada, mas quando for, e se for, esperamos que não, né? Se for aprovada, ela não atinge quem já tem direito adquirido. Apenas quem instituir os critérios para aposentadoria após a emenda entrar em vigor. Doutor, eu tenho exatos 40 segundos. Esses 40 segundos eu vou fazer a pergunta final para a senhora. Quais os passos a 65ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Patrocínio, está tomando diante dessa situação, visto que a OAB Nacional parece que já está se movimentando? Nós já lançamos uma nota de repúdio à OAB, juntamente à comissão. Nós somos totalmente contra essa PEC 287 de 2016. Estamos aqui a título de esclarecimento de alguns pontos, ainda que de forma muito breve, mas para esclarecer para os cidadãos, para trazer você junto do nosso lado, né, junto da nossa instituição, para nós podermos lutar com mais efetividade sobre os seus direitos. A voz do povo é o que manda no poder. Tá certo. E se o povo ficar caladinho, o poder ganha. O poder ganha. Doutora, tem algumas perguntas aqui, eu lamentavelmente não vou ter a oportunidade de fazer, mas a senhora, eu até quero fazer um compromisso para a senhora voltar numa próxima para a gente falar. Tem gente querendo saber sobre o auxílio-doença, tem gente querendo saber aqui sobre se vai perder a aposentadoria e tal, coisa do tipo. Numa próxima. Muito obrigado. Leva um abraço para o doutor Benedito, seu pai, que é uma sumidade, eu diria até, no direito aqui na região de Patrocínio. Agradeço a oportunidade, o abraço será enviado. Todos juntos contra a PEC 287. Obrigada. 12h30. Vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço. Boa tarde.